aí do horário, João Pedro chegou também. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Me avisa, por favor, quando aparecer aí para vocês a tela do PowerPoint. Deixa eu até já ir entrando aqui. Apareceu? Apareceu. Apareceu? Deixa eu colocar maior aqui. Ficou melhor? Ficou. Ficou maior, né? Então vamos lá. Primeiramente, oficialmente, boa noite, né? Como é que vocês estão? Tirando a baixada que já me disse aí antes do horário que está tudo perfeito, 1001 maravilhas. Como é que está aí, João Pedro e Lucas? Ai, cara, de ontem para hoje tá a mesma coisa, só quebrando a cabeça que aquele trem seu lá, mais nada. Bom demais, velho. Pensou em mim o dia inteiro, então, Lucas? Só me desejando bem. Só pensa, velho. Só o bem. Hoje a aula, ela... Querendo ou não, Lucas, a gente vai voltar em todo aquele conteúdo de novo, sabe? Assim, então, ainda há esperanças no sentido de aprendermos aí cálculo de reação, de esforços internos, diagramas. É o método que a gente faz muitos diagramas. Então, eu realmente acredito que, conforme a gente for desenvolvendo aí, a gente vai pegar as ideias. Com aquilo que você pegou rapidamente ontem, assim, você conseguiu andar melhor pelo exercício? Não, eu conseguiu produzir mais? do Menebra lá ontem, Menabré, né? Eu desenvolvi ele ontem quase tudo, falta só jogar, desenvolver a integral, né? Que você falou da derivada primeiro, depois integrar. Agora falta só jogar mesmo as cargas real dela e terminar. Obrigado, cara. Tá. Então tá, rendeu bem, mãe. Porque ele é bem longo, né? O João Pedro falou que tá sem microfone, mas então só me dá um ok se você estiver me ouvindo bem, João Pedro, só para eu me organizar aqui, para a gente interagir. E aí, qualquer dúvida, você me pergunta aí pelo chat, tá? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês duas apresentações. Eu vou até um momento aqui com essa, e eu vou pegar uma antiga que eu já tinha, de um passo a passo. Então, é muito importante vocês realmente ficarem atentos a essa primeira parte aqui, porque depois do passo a passo é fácil de lembrar, mas eu acho que a energia da Wachad deve ter caído. Foca no conceito, que se vocês entenderem o conceito do exercício, vai ajudar demais quando vocês tiverem que fazer os exercícios lá na frente, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, a gente vai falar então hoje sobre o método das forças, que acontece em estruturas hiperestáticas, né? A gente está resolvendo problemas em estruturas hiperestáticas agora. Todas essas estruturas aí da tela são estruturas hiperestáticas, né? Trouxe aí algumas estruturas reais só para a gente ficar um pouco mais inspirado, né, Lucas? Para não sair um pouco daquela questão teórica que o Lucas adora, mas eu sei que outros têm por questões mais práticas. Antes de começar a aula, da aula passada, eu tinha feito uma pergunta, tem tudo a ver com a relação da força, aí que nós estávamos falando sobre temperatura. Aí surgiu uma dúvida. A gente, quando calcula a temperatura lá de uma estrutura, aí fica o seguinte, nós calcula ela com relação eixo a eixo, né, na extremidade dela, né? Mas, por exemplo, na armadura lá do material, resistência de materiais, quando a gente faz a dobra do estribo, aquela dobra que a gente faz do estribo, ele está sofrendo tração, não tá? Bem na captura, 45 graus. Né? Tração e compressão, tá? Tração nas fibras superiores e comprime as fibras inferiores. É que a resistência ali daquele pedaço, daquela seção ali do aço, ela não cai, não? Cai. Então, mas aí quando a gente faz o cálculo das reações tudinho, o que ela aguenta na real, né? Na verdade mesmo. Aquela força ali não tem um efeito maior lá na extremidade deles, não? Entendi. O que acontece aí nesse caso, nessa dobra, é porque a resistência dela é muito... a gente usa o termo de minorar a resistência e majorar os efeitos. Então, isso aí entra no respaldo do fator de segurança, sabe, Lucas? Mas na prática, qual que é a ideia? Quando você faz aquilo, você como é uma liga metálica, a gente tem a seguinte situação.
O metal, essa liga metálica, ela tem a propriedade que, mesmo depois de deformada, ela continua tendo aí uma capacidade de absorção de carga, sabe? Vou até te falar para você dar uma olhada, essa pergunta é muito boa. Lá no final do livro de Rema, acredito que na penúltima página, ou na antepenúltima página, tem lá a resistência dele a escoamento, de tração e compressão, e aí depois ainda tem outra capacidade de carga, que é de tensão, né, em si, que o seu elemento pode receber, sabe? E então, quando ele causa aquela deformação ali, na verdade, aquele ponto em que ele deformou fica mais frágil do que o resto do elemento. Mas ele é tão resistente quanto o ponto em que foi considerado. Então, faz sentido, teoricamente, na prática ali, né? É claro, considerando todos os outros fatores ideais, aquele seria o ponto mais frágil, mas por ser uma liga metálica, ela ainda está intacta, ela ainda tem função estrutural e tudo mais. Se a gente fizesse isso com concreto, por exemplo, se a gente fizesse isso com a madeira, se a gente fizesse isso com qualquer elemento que não tem esse comportamento viscoelástico do metal, a gente teria um problema, tá? Então, é legal até você dar uma pesquisada aí, Lucas, você que é curioso sobre esses assuntos de estruturas, mais voltado para a prática, assim, né? Dá uma olhada sobre materiais viscoelásticos e sobre materiais viscoelástico-plásticos. Então, a gente tem materiais plásticos e materiais elásticos. Aí ele introduz aí um pouquinho de viscosidade e aí ele cria algumas possibilidades de materiais. O concreto é um material considerado viscoelástico-plástico. O metal aí, onde tem função estrutural para a gente considera que ele é um material que possui que é dúctil, mas que ele é mais elástico do que plástico. Por quê? Porque materiais plásticos para a gente não são interessantes, né? Todo material é plástico e elástico durante um momento. O que interessa para a gente é o trecho da capacidade de carga e de tensão que o material está sofrendo enquanto ele é elástico. Depois que ele é plástico, é praticamente inútil para a gente. Como assim plástico? Ele deforma e não volta mais para a sua posição original. Não tem a resiliência dele, né? Isso, ele não volta, ele fica. O concreto acontece isso, inclusive quando ele tem as fissuras, e aí a estrutura metálica passa a atuar. Então, quando isso acontece, do ponto de vista de tração, o concreto ele é inútil. Mas, sob o ponto de vista da compressão, não necessariamente, depende. Você vai concordar comigo. Se o seu concreto estiver confinado, por exemplo, se não tiver para onde ele expandir, mesmo que ele tenha sofrido ali alguma fissura, dependendo da forma que você aplica a carga naquele material, você vai estar fechando a fissura e não causando novas fissuras, se você conseguir acompanhar a ideia. Inclusive, a professora Letícia, da instituição mesmo, ela desenvolveu um estudo sobre a capacidade do concreto com materiais biorregeneráveis, né? Então, a capacidade do concreto com aditivos de voltar à sua produção original, eliminando as fissuras que ele sofreu. Isso é uma novidade aí na área da engenharia e estrutural, principalmente. Inclusive, eu indico muita leitura, assim, né? Tem pessoal aprofundando muito sobre isso, e é realmente um tema muito bacana de se estudar, né? Porque até então elimina aí um tabu muito grande de falar que a partir do momento em que o concreto fissurava, ele passava a ser inútil do ponto de vista estrutural, né? E isso esse estudo vem para quebrar essa verdade absoluta, vamos dizer assim, né? Isso é muito legal, né? Quando eles desenvolvem um estudo que contradiz, né, tudo que já foi definido até então como verdade absoluta. Isso é muito bacana. Só autorizar aqui. Então, hoje a gente vai estudar o método das forças. E aí eu trouxe esse exemplo aí, um exemplo teórico, tá? De um pórtico biengastado. Então, esse exemplo teórico aí de um pórtico simples, biengastado, que sofre uma carga distribuída no topo, lá na viga, né, na superior, e uma carga concentrada da esquerda para a direita no pilar da esquerda dele, só tem um pilar,
e eu vou fazer a classificação dessa estrutura. Na classificação dessa estrutura, o que eu tenho? Eu tenho que a peça não tem nenhuma rótula, ela é totalmente contínua, então o número de chapas dela é igual a 1. O número de nós é 0, o número de barras simples é 0, porque isso aqui é um pilar e isso aqui é uma viga. E a barra vincular dele é 6, por quê? Porque é 3 no engaste inferior e 3 no engaste da direita. 6. L, então, é 3 vezes 1 mais 2 vezes 0, L igual a 3, B igual a 6, H é 6 menos 3, H igual a 15. O que significa H igual a 3, gente? Hoje a aula ela é essencial que haja participação, porque senão vocês não vão acompanhar hiperestática de grau 3. Se é hiperestática de grau 3, eu tenho que remover quantos vínculos? 3. 3 vínculos. E eu vou escolher, só para mostrar aqui, ó, essa estrutura, quando ela recebe essas cargas, eu inclusive joguei isso no F2, para a gente ter algo bem próximo da realidade, sofre, então, essa deformação aqui, ó. Isso de azul que está aparecendo aí para vocês é a posição deformada da minha estrutura, é a linha elástica da estrutura, certo? Vai chegar o momento agora para frente, principalmente, que resistência de materiais e análise estrutural andam sempre juntos, assim, elas ficam muito conectadas quando a gente fala de estruturas hiperestáticas. Então, tem o comportamento da linha elástica. Para voltar a minha estrutura para isostática, eu tenho que eliminar aquele engate da direita. Só que quando eu elimino aquele engate da direita, eu tenho que levar em consideração que ali eu tinha 3 vínculos. O vínculo horizontal, que eu chamo de X1, o vínculo vertical, que eu chamo de X2, e o vínculo de engate, que eu chamo de X3. Certo? Tudo bem, gente? Certo. Beleza. Essa é o que a gente chama de compatibilidade, ou seja, estruturalmente falando, essa minha estrutura tem o mesmo comportamento na linha elástica, nas reações, por quê? Porque é como se eu tivesse retirado o vínculo, mas substituído por forças, né? Como se tivesse ali um mecanismo realizando exatamente a mesma ação que aquele meu vínculo causava, ou seja, eu transformei as minhas reações do engate movido em ações no mesmo ponto. X1, X2, X3 são ações que vêm para substituir aquele vínculo que já existia, para substituir aquelas reações iniciais. Então, essa minha combinação de cargas aqui, as cargas iniciais, mais X1, X2, X3, todas juntas, terão o mesmo efeito na minha estrutura que elas somadas separadamente. Então, o que eu faço? Eu faço uma análise só para as minhas cargas externas, de Q e de P, e eu estudo qual é o comportamento da minha estrutura. Se eu elimino aquele vínculo, essas cargas vão causar esse comportamento aqui na minha estrutura. Ó. No engaste, ela vai continuar sem nenhuma rotação. Conforme ela vai subindo, ela gira um pouquinho para a direita e lá na frente ela cai por causa da carga distribuída. Eu vou somar isso com o efeito do X1, que é quando eu empurro a minha estrutura para a esquerda, então ela vai ficar deformada para a esquerda. Depois eu tenho o X2, que é empurrando a minha estrutura para cima, que é uma reação, que agora é ação, né? Causa nessa deformação na estrutura. E depois eu tenho um momento X3 concentrado, que é o que veio para substituir o engaste. Eu vou somar todos esses efeitos e a soma de todas essas deformações é exatamente aquela deformação inicial. Todo mundo entendeu essa ideia? Ou alguma dúvida? Ninguém tem nenhuma dúvida de nada? Isso aqui, ó, que é a combinação de tudo ao mesmo tempo, é igual aos efeitos separadamente, né? Os efeitos separados, somados, e lá no final eu tenho essa equação aqui. Essa equação, então, é a seguinte. O momento final é igual ao momento causado pelas cargas externas mais o momento causado pela carga X1, quando X1 é igual a 1, vezes o valor real de X1 que eu não tenho, que é o que eu quero descobrir, mais o momento unitário causado pela carga 2, vezes X2, mais o momento unitário causado pela carga 3, vezes X3. Além, eu vi que você entrou agora, a Lochada estava online aqui e saiu, acredito que tenha caído lá. Ah, a Lochada voltou.
Ai, porque a energia que entra hoje está oscilando muito. Pois é, o Alexandre tinha avisado mesmo. Uhum. Qualquer coisa, eu tô gravando, depois você me manda mensagem que eu te mando o link, tá? Tá bom, então, obrigada. Hoje a gente vai falar sobre o método das forças em si. Então, Certo. o momento final é igual à combinação do momento inicial mais a combinação de cada um dos momentos individuais multiplicados pelos seus respectivos valores de x. Essa é a primeira equação assim que eu quero que vocês lembrem, depois eu vou trazer ela de novo, então não precisa anotar nada por enquanto não, gente. Roberto, Só o as ideias. momento Pode inicial falar, aí, ele é com o engaste ou sem o engaste? sem o engaste. Ah, tá. Quando a gente tem uma estrutura hiperestática, a primeira coisa que a gente faz é transformar ela em estrutura isostática, substituindo aqueles vínculos que sobraram por incógnitas, x1, x2, x3, x4. Então, a estrutura ela vai ficar hiperestática só até o momento da classificação. Depois disso, só vai entrar no seu cálculo estruturas isostáticas. Senão você não Então, consegue nesse representar os momento aí, diagramas. ele só vai usar o P e a carga distribuída. Esse aqui é só para o P e para a carga distribuída. Esse aqui é só para aquela força horizontal, para a esquerda, aquela força. Então, assim, ó, eu faço separado, sabe? Eu vou calcular o momento fletor só para essas cargas aqui. Depois eu vou calcular só para esse x1 igual a 1. Depois eu vou calcular só para esse x2 igual a 2. Depois só para esse x3 igual a 3. E eu vou encontrar todos os meus diagramas, individualmente. Entendi. Certo? Bem, lá na frente, então, quando eu combinar todos esses efeitos, eu tenho exatamente o momento real final, que era o que eu queria. Mas como que a gente chega aqui, né? Como que a gente chega no ponto em que eu já tenho toda essa equação? Essa equação aqui, ela tem que, para que ela funcione, eu tenho que saber quais são os valores de x. E para eu encontrar os valores de x, eu vou recorrer a essa equação aqui, ó. Essa equação aí. O que essa equação me fala? Essa equação que não é novidade para a gente já tinha usado ela na aula presencial, inclusive, e eu até tinha falado para vocês o que era esse delta 1, 0, né? O que era o 1, o que era o 0. Então, a gente já tinha adiantado algumas ideias, mas hoje a gente vai reforçar todas elas. Alguém lembra o que é o delta 1, 0, gente? Quem arrisca dizer? Um de cada vez. Essa aula aí eu faltei. Essa aula você faltou, acho que estava já pescando lá no Araguaia já. Uhum. Mas isso aqui ainda eram lá nas aulas presenciais, Pedro. Você já estava viajando nas aulas presenciais ainda? Aí não tava não, hein? Eu não lembro, realmente. Pois é, eu acho que agora você se perdeu no seu argumento aí. O que era o primeiro índice? Alguém lembra? Deslocamento no ponto 1 a partir da carga 0. A partir da carga que acontece lá do efeito inicial, do efeito 0, né? Eu vou trazer uma legendinha para vocês sobre tudo isso, mas o delta 1, 0 nada mais é do que a combinação do caso unitário, x1 igual a 1, com o caso 0. A gente vai resgatar tudo isso aí. Delta aqui significa deslocamento. Então, é como se fosse assim, ó. Eu quero encontrar o deslocamento em um ponto específico, um ponto A, um deslocamento vertical. Então, eu vou pegar o deslocamento vertical naquele ponto sobre o efeito do caso 0, o deslocamento vertical naquele mesmo ponto sobre o efeito do caso 1, multiplicado pelo x1, o deslocamento vertical no ponto 1, causado pelo caso 2. Então, assim, ó. Então, eu tenho aí situações que aqui está relacionado ao ponto em que eu estou analisando, qual que é a ordem que eu estou analisando, e aqui qual é a causa, tá? Não se preocupem, eu vou passar um pouquinho rápido, porque eu vou enviar esse slide para vocês, e eu tenho a legenda de tudo isso. Eu quero que vocês vão acompanhando isso sim. No caso do sistema de 3 incógnitas, eu preciso encontrar um sisteminha 3x3. Só que como a minha estrutura ela é hiperestática, a gente sabe que esses deltas aqui são iguais a 0. Por quê? Porque o deslocamento naquele ponto é 0. Vou voltar lá. Ó. Como assim o deslocamento naquele ponto é 0? Do caso 0 ela vai para baixo, do caso 1 ela vai para cima, mas no final das contas a gente sabe que esse ponto aqui ó, não vai sofrer deslocamento nem horizontal, nem vertical e nem de rotação. Por quê?
porque a estrutura original dela é um engaste. Então, eu sei que todos os meus deslocamentos e rotações no engaste serão iguais a zero. Então, quando eu combinar todas as possibilidades de efeito de deslocamento vertical, para baixo, para cima de novo, para baixo, rotação, tudo isso, somados, precisam ser iguais a zero. Por quê? Porque, de acordo com a condição de contorno, de acordo com o engaste, eu sei que no engaste, o deslocamento vertical, o deslocamento horizontal e a rotação são iguais a zero. Alguma dúvida, gente? Eu tenho. Se não fosse o engaste, Se não fosse o engaste, por exemplo, você não teria um x1 naquele ponto. Ah, como assim? Se eu tivesse um apoio de segundo gênero, eu não teria 3 graus de hiperacicidade, eu teria 2 graus de hiperacicidade, concorda comigo? sim. Então, eu teria que remover dois vínculos. Quais seriam os vínculos que eu iria remover? Deslocamento o vertical e o horizontal, certo? Uhum. Nesse caso, quando eu removesse só 2 vínculos, o meu sistema, em vez de ser 3 por 3, seria 2 por 2, porque eu só tenho x1 e x2. Entendi. Então, o que acontece? Se eu tiver um vínculo, eu só vou analisar um x, aí eu só vou pegar o delta correspondente a ele. Uhum. Se fosse um apoio de primeiro gênero, eu ia remover esse vínculo vertical, ia colocar um x1 vertical, só que eu sei que no final das contas, aquele x1 tinha que ser combinado, né, com todos os seus deltas, enfim. Delta 1, 0, mais delta 1 vezes x1, teria que ser 0. Uhum. Aí, se não tivesse vínculo, então apareceria nenhum x, eu não teria que encontrar nenhum delta correspondente. Entendi. Então, isso aqui só vai funcionar para os vínculos que eu vou remover. Se eu removi um vínculo de engaste, eu estou falando de rotação. Então, quando eu eliminei lá o x3, falando que ele era um momento, o meu x3 vai aparecer para mim em radianos. Então, sempre que eu removo a rotação, a minha resposta do x3 está relacionada com o momento. E o deslocamento causado pelo momento é o deslocamento de rotação, né? Eu vou ter ele um ângulo, em radianos e tudo mais. Os vínculos que eu removo na vertical e na horizontal, a minha resposta do deslocamento vai ser em metros. Tudo bem? Então, x1 e x2 vai ser dado em metros e x3 vai ser dado em radianos. Alguma dúvida, gente? Eu vou passando aqui, se não tem mais dúvidas, eu vou voltando, vocês vão me avisando aí. Então, eu tentei compilar aqui as equações todas, e aí do Teorema de Menabrea a gente vai resgatar a seguinte ideia. Aqui agora, ele colocou na linguagem matemática tudo que eu já falei. Então, vamos tentar olhar para isso aqui de uma forma simples. Teorema de Menabrea é a derivada da energia em relação a um x qualquer, visando encontrar um deslocamento, e a gente fala que esse deslocamento é igual a zero lá, para a gente encontrar as reações. Então, a gente utiliza o Teorema de Menabrea para, na verdade, encontrar um deslocamento que a gente sabe que é zero, porque lá dentro da equação que vai aparecer, terá alguma coisa em função de um VA, alguma coisa em função de um VB, que é o que eu quero encontrar. Então, a gente sabe lá que quando eu tenho estrutura hiperestática, por exemplo, e eu quero calcular o deslocamento em cima de um apoio, a gente sabe que esse deslocamento é zero. Mesmo assim, a gente desenvolve a integral e tudo mais, multiplica pela derivada do momento em relação à reação, para a gente não ter que desenvolver aquele quadrado, né, para ficar mais fácil. E a gente desenvolve tudo e a gente chega na conclusão que M0 mais M1 vezes x1, mais M2 vezes x2, mais M3 vezes x3, é o momento final. Como assim? Ontem o Lucas me mandou uma mensagem, o Lucas Willis, e aí ele me mandou assim, Roberto, mas como eu calculo o Menabrea quando eu tenho duas seções? Ou quando eu tenho duas equações, duas incógnitas, enfim. Você vai ter duas integrais. Então, para cada seção, você tem uma integral. A gente já tinha até visto isso. Se eu tenho duas reações removidas, eu preciso encontrar duas incógnitas. Se eu tenho uma reação removida, eu preciso encontrar uma incógnita. E assim sucessivamente. Se eu pego essa equação original aqui, ó, que é a equação do momento total, somando todas as seções, considerando todas as variáveis, e eu derivo essa equação aqui em função de x, 1, né? Em função de x1, tá aqui, ó, eu vou encontrar só M1.
Se eu derivasse em função de x2, eu vou encontrar m2 e assim sucessivamente. Se eu aplicar a mesma ideia para energia, eu vou encontrar o delta 1. Por quê? Porque lá em cima eu tenho um delta que está multiplicando, então, para cada variável que eu considerar, vou zerar todas as outras, porque todas as outras são consideradas como constante. Princípio lá da derivada parcial. Aí o que eu faço? Como eu tenho que multiplicar pela derivada de S, derivada do momento em relação à reação ds, a integral em função de S, a minha integral vai ficar assim, ó. Eu vou reescrever o que é o m de S, tudo lá dentro, e vou multiplicar pela derivada desse S em relação ao x1. A gente já tinha feito isso aqui, gente, ó, lá no Menabreia, tá? Estou resgatando com vocês, agora eu digitei tudo, para até facilitar para vocês depois, terem que estudar isso aqui, vai ficar como uma fonte de consulta para vocês aí, digitada, fica até mais fácil. A leitura fica melhor. Enfim, lá a gente prova que tudo é igual a zero, eu vou dividir isso aqui em várias integrais, vai ficar todas as integrais igual a zero. Só que esse m1 vezes esse m0 aqui, a gente já viu isso, gente. Esse m1 com esse m0 é aquela tabelinha. Quando eu tenho a tabela do caso 1 com o caso 0, ou a tabela do caso real com o caso virtual. Então, eu pego ali, vai dar um triângulo combinado com outro triângulo, vai dar 1 sobre 3 vezes os momentos, multiplicado pelo L'. A tabela, como é que vocês estão com a tabela? A tabela é tranquilo, né? Então, aqui nesse conteúdo, a gente não desenvolve nenhum integral, a gente só usa a tabela. Como assim só usa a tabela? Eu faço essa análise para o delta 1, então eu tenho que fazer a análise para o delta 2, está tudo aqui, é a mesma coisa, só que com foco no delta 2, ou seja, aqui vai aparecer um M2, vou fazer a distributiva aqui, ó, e vou aparecer com o M2 em todas as integrais, depois eu faço a mesma coisa com o delta 3, vou encontrar o M3, eu terei o M3 em todas as integrais. Quando eu junto todas essas equações aí que eu encontrei, eu tenho para o delta 1, essa seguinte equação aqui, ó. Daqui para cá é o que eu quero que vocês conversem comigo. Esse M1 vezes esse M0 dentro da integral, a gente vira o delta 1, 0. Olha os números aqui, ó. Momento 1 com momento 0, delta 1, 0. Momento 1 com momento 1, delta 1, 1, x1. E assim sucessivamente. 1 com 2, 1, 2, x2. 1 com 3, 1, 3, x3. Olha o x3 aqui de fora, olha o x2 aqui de fora, olha o x1 aqui de fora. Alguma dúvida? Tranquilo demais, só olhar para os índices, concorda? Eu faço isso para todas. Então, eu faço para o delta 1, 0, delta 2, 0 e delta 3, 0. E eu junto nessa equação aqui, que é a equação, a segunda equação que eu mostrei lá no início da aula. Isso aqui, essa integral, utilizar o teorema de Menabreia para provar e explicar de onde que vem essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, gente, ó, vai ser a equação da M2 de vocês. Basicamente, todo o conteúdo está relacionado com essa equação aí. Se eu tiver um sistema de 3 por 3, se eu tiver 3 incógnitas, né? Ou seja, para uma estrutura de grau de perasticidade 3, eu sempre vou utilizar essa equação aí. Se tivesse um grau de perasticidade 2, eu ia usar só essa parte aqui, ó. Delta 1, 0, delta 2, 0. Vou pegar só as duas primeiras linhas e as 3 primeiras colunas. Para cada vez que eu aumento um caso, eu teria que aumentar aqui o número de linhas e o número de colunas. Beleza? Para N incógnitas, então, é exatamente o que eu acabei de falar. Você vai aumentando aqui o número de linhas e o número de colunas. Aí, vamos lá, gente. Quase finalizando aqui, eu queria passar para vocês sobre esses conceitos iniciais. Os esforços finais, então, serão o quê? O esforço inicial, o esforço do caso 0, mais o esforço do caso 1 multiplicado pelo x1, mais o esforço do caso 2 multiplicado pelo x2. Esse material que eu criei para a aula de vocês é basicamente um material de consulta. Então, não tem muito assim que vocês ficarem preocupados em anotar, não, porque esse slide eu vou mandar para vocês daqui a pouco, no intervalo, inclusive. A gente só tem que resgatar a ideia de que o delta IJ é igual ao delta JI. Isso aqui eu lembro de escrever no quadro do lado esquerdo, quando a gente estava com as aulas presenciais. Independentemente de qual a ordem que eu sigo, se eu vou começar pelo efeito 1 ou se eu vou começar pelo efeito 2, os deslocamentos causados por efeitos
em ordens diferentes, mas os mesmos efeitos, nos mesmos pontos, serão sempre iguais, não importa a ordem. Isso aqui eu até desenhei aqueles triângulos para vocês, a gente calculou a área abaixo do triângulo, depois a gente calculou a área abaixo do trapézio, a gente fez toda uma manipulação algébrica e chegamos nessa conclusão. E está revisando o que a gente já viu. Então, a gente chega na parte que interessa para a gente, que é a parte de fazer um exemplo em si. Só que, antes de fazer esse exemplo, eu queria que vocês copiassem aí qual vai ser o passo a passo da resolução de exercícios relacionados a estruturas hiperestáticas, certo? Pega o caderno aí, por favor, eu vou colocar uma outra apresentação para vocês pegarem essa ideia do passo a passo. Eu tenho um roteirinho de cálculo aqui. Eu gostaria muito que vocês copiassem esse roteiro de cálculo aí, gente. Copia, por favor. Está aparecendo para vocês? O método das forças, roteiro de cálculo? Sim. Sim ou não? Beleza. Copia esses 6 passos aí, por favor. Ele vai ser o norte de vocês. Eu vou disponibilizar esse material aqui também. O material que é um resumão do conteúdo que eu fiz há um tempo. Roberto, perguntar, aquelas atividades que você disse que a prova vão 3 pontos. Tá? Vitor, o seu áudio deu uma falhada. Repete, por favor. Agora, está escutando melhor? Agora sim. Encontrei o senhor agora há pouco, né? O senhor falou que a atividade N1 seria 3 pontos. Os outros 7, os outros 7 são aquelas que o senhor passou aquele tempo atrás, que já podia ter te entregado, ou tem como ainda te entregar? Tem como ainda integrar, mas já era para ter entregado. Entendi. As duas Caso coisas. o senhor ainda recebe? Como é que é? Se eu terminar de fazer elas aqui, o senhor ainda recebe? Recebo. Tem que enviar lá pelo AVA, tá? Não, tranquilo. E o senhor quer que eu envie cada um em uma aula ou posso enviar tudo junto? Cada um em uma aula. Lá tem especificando qual que é a atividade, qual conteúdo, tá? Tranquilo. Roberto, quem já enviou para você no Google Sala de Aula, alguns tem que enviar pelo AVA também? Tem, porque vai ser, institucionalmente falando, migrou tudo para lá, sabe? E a Colônia mandou uma mensagem hoje sobre o prazo. Parece que é até dia 3 agora, ia ser até dia 25. Não entendi o que te mandou. Quem te mandou? A Colônia mandou uma mensagem, parece que... Sim, mudou o prazo, sim. Aí mudou. era até amanhã, né? Era até amanhã. Aí vai ser até dia 3 agora, todas as matérias. Aí, rapaz, agora vou até olhar aqui, tá lá no grupo, né? Uhum. Mas deixa eu só confirmar, mas acho que é isso mesmo. Tranquilo. Só que a gente, é interessante fazer antes, quer ver? Deixa eu até mostrar aqui a ideia. É o dia 7, né? Dia 7. Depois você confirma lá, tá? Beleza, mas acho que é isso mesmo. Okay. Beleza. Roberto. Na verdade, vocês vão enviar até o dia 5 do 5 e os professores vão postar as notas até o dia 7. Então, para vocês é dia 5, do dia 28 ao dia 5, vocês vão ter que postar as atividades relacionadas aos 3 pontos. As atividades relacionadas aos 7 pontos, tá até de acordo com o que os professores alinharem com vocês aí. Então, as atividades, por exemplo, as minhas, algumas dessas atividades mesmo, o prazo delas tinham vencido originalmente lá em março, né? Copia esse passo a passo, só para a gente ir para o exercício em si, que é a parte interessante para a gente, por favor. Pode falar, cara. Essas atividades que o senhor já tinha passado, o senhor tinha passado elas em sala ou o senhor já passou depois de estar tendo aula online? Em sala. Em sala. Ah, sim. Mas lá no ALVA não está especificado qual atividade que é não, né? Tem. Tipo assim, o exercício.
Tem. O que acontece é o seguinte, lá eu coloquei o título de qual é a atividade em si, por exemplo, atividade relacionada à energia de deformação. Aí a informação de qual foi o exercício, eu passei aqui em sala de aula, o pessoal na aula passada, eu acredito que eles tenham tirado foto e qualquer coisa você pega com eles. Eu vou oficializar lá pelo AVA, mas a ideia era já ter feito, porque eu tinha adiantado na semana passada, para vocês aproveitarem aí o período, né? Fazer o quanto antes. Mas esse envio da atividade em si pode ser até o dia 5. Dia 5 do mês que vem. Vai dar no dia... Na terça-feira, sem ser na próxima, na outra. É o prazo final, tá? Essas atividades tá com o pessoal da turma, então. Todo o pessoal que assistiu a aula passada tem. Sim. Vamos lá, então? Tem mais alguém copiando, gente, aí, o roteirinho? Tô acabando aqui, rapidão. Tô acabando aqui. Tá acabando aí? Vai aí, então. Eu quero explicar, assim, bem rapidamente, como que é o que significa cada um desses passos aí, e a gente vai resolver aquele exemplo juntos. Quiser mudar aqui, acabou. Então, bora. Ó, vou voltar lá no primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Quando a gente tem que resolver estruturas hiperestáticas pelo método das forças. Então, eu me deparo com uma estrutura, nesse caso, essa estrutura hiperestática aqui, que ela está, vou até mostrar a original, ela está engastada, em A e em B. Primeira coisa que eu faço, transformar essa estrutura hiperestática em uma estrutura isostática. Então, eu tenho uma estrutura hiperestática e eu tenho que fazer uma mudança para a estrutura isostática, mas sem causar nenhuma mudança no comportamento estrutural dela. Como assim? Onde eu tinha um engaste, eu tenho que aplicar ali um momento desconhecido, que é exatamente o momento que vai anular a tendência de giro. Onde eu tinha um vínculo horizontal, eu tenho que criar uma força horizontal para combater exatamente essa tendência da estrutura de deslocar na horizontal, da mesma forma, se eu tinha um engaste, eu tenho que criar ali um momento aplicado no ponto B para anular qualquer tendência que essa estrutura teria de rotação causada pelas cargas externas. Todo mundo entendeu como que funciona isso? Você não muda o comportamento da estrutura, você remove vínculos e coloca ações que vão Tem como repetir de novo, Roberto? de deslocamento e de rotação. Repete, Micael, por favor. Tem como repetir de novo? Eu não entendi daqui. Travou um pouquinho. Olha, eu tenho um engaste em A, certo? Certo. O engaste em A não permite a rotação, não permite o deslocamento horizontal, não permite o deslocamento vertical. Sim. Quando eu transformo um engaste em um apoio de segundo gênero, eu estou falando que agora eu vou permitir que a minha estrutura rotacione em relação ao ponto A. Concorda comigo? Concordo. Porque o apoio permite a rotação. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir e aplicar um momento concentrado, desconhecido, no ponto A, suficiente para anular qualquer efeito de rotação que a minha estrutura pensar em ter. Então, a minha estrutura, eu tenho uma tendência de rotação ali de 2 radianos para a direita, então, meu X1 tem que ser 2 radianos. Eu tenho a tendência de rotação de 2 radianos no sentido horário, então, meu X1 tem que ser 2 radianos no sentido anti-horário. Anti-horário. Eu tenho que criar aqui incógnitas, X1, X2, X3, para anular todos os efeitos que os vínculos naturalmente já fariam, mas agora eles não estão mais lá. Então, eu crio aí essas incógnitas para substituir o efeito, certo? Ah, tá. Certo. Então, em outras palavras, que eu criei um destaque, transformei um apoio de segundo gênero. Como eu tenho um apoio de segundo gênero, eu preciso colocar o X1, então aqui eu estou falando exatamente, eu escrevi exatamente o que eu falei para vocês. Vão aparecer X1, X2, X3. Esse é o primeiro passo, quando a gente fala em escolha do sistema principal. O sistema principal é uma estrutura isostática. Então, coloca aí na observação do passo a passo de vocês, circula o sistema principal e fala aí,
estrutura isostática. O sistema principal tem sempre de ser uma estrutura isostática. Coloca essa observação aqui, por favor. Quando eu tenho, então, essa nova estrutura, a estrutura que era hiperestática e agora passou a ser isostática, eu continuo tendo todas as ações externas e tudo mais, eu não mudo isso. Elas continuam acontecendo. Só que agora eu tenho algumas particularidades. Como assim algumas particularidades? Eu tenho que considerar os efeitos que o meu x1, x2 e x3 causarão na minha estrutura se eles tiverem um valor unitário. Então, como assim? Se o meu x1 fosse 1, o que ele causaria na minha estrutura? Ele causaria na minha estrutura uma rotação anti-horária, que é essa da direita aqui, ó. Como eu tenho um apoio aqui de primeiro gênero, quando eu rotacionasse essa minha estrutura no sentido anti-horário, o meu primeiro gênero iria deslocar na horizontal, ele iria puxar o apoio. E aí eu teria aqui uma série de consequências e tudo mais. Mas, como para cada efeito eu tenho, para cada incógnito eu tenho um efeito, eu sei que a combinação de todos eles precisam ser iguais a zero. Por quê? Porque, por mais que o apoio ali está indo para a direita, para a esquerda e tudo mais, o apoio da direita, no final das contas, a gente tem que resgatar a ideia de que ele é um engaste originalmente. Então, a combinação de todos esses efeitos tem que ser zero. Esse segundo passo, então, eu vou traçar os diagramas relacionados a cada uma dessas incógnitas aqui, ó, quando elas assumirem o valor de 1. Então, eu tenho, para um sistema de 1 grau de plasticidade, eu terei 2 diagramas. Para um sistema de 2 graus de plasticidade, eu terei 3 diagramas. Para um sistema de 3 graus de plasticidade, eu terei 4 diagramas. O número de diagramas é sempre igual ao grau de elasticidade da minha estrutura, mais 1. Por que mais 1? Porque o outro diagrama é do caso zero, que são as cargas externas que a minha estrutura recebia lá no início e continua recebendo durante toda a resolução do exercício. O que é o caso zero, então? São as cargas externas. Caso 1 é o x1, caso 2, x2, caso 3, x3. Vocês vão ouvir falar muito disso, o caso 0, 1, 2, 3. Costuma com esse termo aí. Traço os diagramas de momento fletor, então, para todas essas possibilidades. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é ir lá para aquela tabelinha, tabela do Kurt Bayer, que a gente já até usa ela, a gente já estava até acostumado a utilizar para cálculo de deslocamento. Então, não é novidade isso aqui. Triângulo com triângulo, triângulo com retângulo, triângulo com parábola, a gente já tinha desenvolvido isso, inclusive, nas aulas presenciais. Certo? Tabela. Alguma dificuldade com a tabela? Não? Esse é o meu terceiro passo. Então, o terceiro passo é a obtenção do EIC delta, de deslocamento, em função da tabela. Então, falou em obtenção do delta, você recorre à tabela. Como que é essa obtenção? Eu vou combinar todos os meus diagramas. Vou combinar todos eles. Então, eu tenho o diagrama do caso 0, o diagrama do caso 1, do caso 2, do caso 3. Eu preciso criar as combinações de todos esses diagramas aqui. 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, e assim sucessivamente. Depois eu vou 2 com 0, 2 com 1. Eu vou fazer várias combinações. Várias. Quando eu fizer essas combinações, os valores das combinações vão aparecer bem aqui, ó, no lugar desses deltinhas aqui, ó. Se eu combinar o meu diagrama do caso 1 com o do caso 0, vai aparecer o resultado aqui no lugar de delta 1, 0. E assim sucessivamente. Então, o quarto passo é a formulação do sistema. E eu coloquei uma legendinha para vocês aqui, ó, do que significa cada uma dessas letras e números, né? Delta é o deslocamento. 1 é o local onde acontece esse deslocamento. E 0 é a causa. Então, o primeiro número é o local. O segundo número é o que causou aquilo. Então, eu nunca terei a possibilidade assim, ó, delta 0, 1. Vai ser sempre 1, 0, 2, 0, 3, 0. Nunca o primeiro termo vai ser 0. Por quê? Porque não existe local 0. Existe carga ou causa 0. Né? Quando eu tenho ali as cargas externas. Mas eu não tenho local 0. Enfim.
Copia essa legendinha do lado direito aqui, por favor, aí no caderno de vocês, que vai ser útil para vocês. Vocês precisam ter isso aí agora com vocês para a gente resolver o exercício aqui de exemplo. Copia aí, por favor. Coloca aí delta no 0. Número 1, qual que é o local, nesse caso é o apoio A. Número 0 é a causa, que é a carga externa, todas as cargas externas. Organiza aí. Faz um esqueminha aí abaixo do passo a passo. Posso ir, gente? Por mim, Posso sim. passar aqui? Por mim, pode. Então, beleza. Então, vamos lá. Luiz, um minutinho, um minutinho. Beleza, Lucas. Roberto, Oi. o Gustavo mandou mensagem aqui. Ele precisou ficar até mais tarde no serviço. Aí, Entendi. O Arthur também? o Arthur, não sei. Tem mais, hein? Inclusive, assim que eu terminar aqui esse passo a passo aqui, antes do exercício, eu vou fazer uma chamadinha. Pode passar aí, acabou aqui. Pode? Então, depois do quarto passo, que é a formulação do sistema, eu tenho que resolver o sistema em si, né? Então, eu tenho que obter aí os valores de x. Aí, o quinto passo é encontrar os valores de x. x1, x2, x3, x4, x5, o número de x que eu tiver. A partir desse sistema aqui, ó. Delta 0 mais delta 1 vezes x1, mais delta 2 vezes x2, mais delta 3 vezes x3 é igual a 0. Vou montar um sisteminha, vou fazer o escalonamento. Vocês estão fera em escalonamento, porque vocês fizeram aqueles exercícios de escalonamento lá no início do semestre, então é agora que é a hora da verdade, né? Agora que é o momento em que vocês vão mostrar o conhecimento de vocês sobre escalonamento. E a gente tem aí delta como vetor de termos de carga, né? Delta 0, carga externa. O delta sozinho são a matriz de flexibilidade da estrutura, está relacionado com quão rígida é essa estrutura. E o vetor dos hiperestáticos são exatamente as incógnitas relacionadas aos vínculos removidos, ou seja, de acordo com o grau de hiperelasticidade dela. Estou dando nome aqui aos bois, mas o objetivo do quinto passo é encontrar x1, x2, x3, xn. E o objetivo do sexto passo é encontrar os esforços finais. Então, eu teria reações de apoio, reações de momento, em cada um dos diagramas. Quando eu encontrar o x1, a minha resposta final vai ser dada pelo diagrama 1 multiplicado pelo x1, mais diagrama 2 multiplicado pelo x2, mais diagrama 3 multiplicado pelo x3, mais o diagrama do caso zero. Isso tudo é igual ao meu esforço final. Esse é o roteiro de cálculo, seguindo aí todas as sequências, vocês já tinham anotado inicialmente. Vou disponibilizar esse material para vocês também terem esse roteirinho aí, tá? Vou parar de compartilhar um pouquinho a tela aqui, porque eu vou fazer uma chamada rápida aqui, tá? Para eu ter uma noção de mais ou menos quem está pegando essa aula, porque essa aula é importante demais, né? É a aula que a gente tem um primeiro contato aí com o método em si. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Hoje, dia 24. Vejamos. Aline? Tô aqui. Arthur não. Bruno, cadê o Bruno, Lochai da Aline?
Uai, eu não, ele disse que ia trancar, mas ele disse que ia deixar a sua matéria e Pois a é, outra. falou que Hoje continuava ele com a tá para análise. Goiânia. Entendi. Depois eu vou mandar uma mensagem Hoje para ele tá ele. para Goiânia. Gesiel, Então tá. valeu, Aline. Eu. Gesiel. Gustavo Queiroz, Gustavo Tavares. Ok. Gustavo Silva, não. Jéssica. Eu estou aqui. Pedro, beleza. João Vitor. Eu. João Pedro está ali, eu vi. João Pedro, José. Não, né? Rochaida. Rochaida saiu. Rochaida está jantando. Lucas Cardoso. Cardoso não apareceu ainda. Lucas Luiz está aí. Marcela. Marciel. Não. Matheus Reis. Matheus entrou mais cedo, não saiu. Não, tá aí, Matheus. Estou aqui. Estou aqui. Micael Silva. Eu. Micael Damasceno. Presença. Micael Joquetim. Gente. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo não está presente, mas a Giovana está. Pedro Henrique. Estou aqui, rapaz. Pedro Henrique está aí. Vitor Hugo. Eu. Beleza, galera. Valeu. Para ter uma noção mesmo, porque aí depois o pessoal que não está assistindo a aula de hoje pode ter alguma dificuldade. Vamos lá, então? Então, vamos desenhar a estrutura? Desenhe, por favor, a estrutura que vai aparecer aí para vocês, a gente vai resolver ela juntos aí, tá? Essa estrutura aqui, ó, ela tem 1 grau de hiperelasticidade. Vai aparecer aí para vocês. Desenha ela, por favor. Essa carga aí de 4 toneladas por metro, ela é contínua, tá? É porque o F2 ele corta quando tem um apoio no meio. A gente pode fazer uma carga distribuída só aí. Roberto, Oi. é o Lochari, você falou meu nome? Falei, Lochaida. É porque chegou gente aqui em casa, eu tive que ir lá atender a porta. Pois é, tá vendo? Sentiu minha falta, né? Eu sei. Mas não preocupa não, que na próxima chamada você responde presença, aí você fica com presença na próxima. Mas você tá tão engraçadinho, né? Aham. Essa aí de chegar gente em casa não cola não, na época de pandemia a gente não pode ter visita não. Aham. Vou falar isso pro meu irmão, pra ele ir embora, que ele não pode entrar. Desenha essa estrutura aí, por favor, Lachada. Não sei se você tinha pegado a ideia. Estou terminando de desenhar aqui no minha folha. O Matheus saiu. Gente, alguém já terminou de desenhar? Eu terminei aqui. Mais alguém? Nossa, você nasceu de 7 meses, Roberto? Eu acho. Minha mãe fala que não, mas eu acho que sim. Nossa. Bora. A gente precisa terminar de resolver pelo menos um exercício hoje, velho. Não vai dar tempo, só Vai 2 dar horas e certo. 15 minutos. Vai dar certo. Então tá, gente. Primeira coisa é a classificação, para quem já terminou. Qual que é o grau de hiperelasticidade dessa estrutura aí? 1. Então você tem que remover um vínculo. Qual que é o vínculo que você naturalmente removeria?
Do centro? Do meio? Você removeria esse apoio do centro aí, Lucas? Eu removeria ele, né? Então anota aí, não fazer isso. Anota aí. É um pega, ele é tendencioso. O exercício ele é tendencioso para que a gente ou remova o vínculo do meio, ou que a gente remova o vínculo da direita. Mas, na verdade, o vínculo que a gente mais quer remover é o do meio, porque a gente quer que o apoio da direita fique lá na extremidade, né? Seria uma situação ideal. Mas isso é exatamente o que a gente não pode fazer. É uma armadilha. Não faça isso, porque se vocês fizerem, o diagrama de momento fletor do caso zero dessa estrutura, sem esse apoio do meio, vai ficar muito complexo. Muito. Mas tem como fazer. Vai ficar, nossa, vai ficar difícil demais, difícil demais. Durante a prova, se você fizer isso, você não consegue terminar o exercício. Certo? Então, o melhor jeito aí, ó, é colocar uma rótula no apoio do meio. Melhor jeito. Mas vamos seguir um passo a passo, tá? Qual que é o primeiro passo que está lá no roteiro de vocês, que eu pedi para vocês anotarem? Escolha do sistema principal. Certo. Como todo mundo já desenhou, gente, eu vou parar de compartilhar a tela com vocês, para que vocês foquem aí no caderno, tá? Para focar nessa imagem aqui do caderno. Quando vocês já encontrarem, me avisa, por favor. Marcel tentando aí. Vamos lá, então? Então, vamos aqui, gente, no passo a passo. Todo mundo encontrou aí a folha do... Deixa eu ver se eu fixo ela aqui para vocês. Aí. Todo mundo aí encontrou? Está me acompanhando? Quem não estiver me acompanhando, me avisa, tá? Então, eu vou definir aqui uma numeração aqui, uma ordem para a gente se situar nos pontos. Eu vou chamar aqui da esquerda para a direita de A, B, C, D e E. Esse exercício, eu sei que está embaçado, eu estou acompanhando aqui, tá? Quando estiver embaçado, eu vou aguardar um pouquinho, ele vai voltar. Esse exercício aqui está resolvido lá no material do Calderon em si, tá? Ele tem aí uma resolução completa lá. Acrescenta aí as inércias, que ela tem inércias diferentes, né? Já vai voltar aí. Do lado esquerdo, aqui na primeira parcela, é 2i, do lado direito aqui é i. Então, a primeira escolha, a primeira coisa que a gente faz é a classificação. Vamos resgatar aqui a ideia da classificação, e a gente precisa da classificação para escolher o sistema principal. Então, a classificação da estrutura está dentro desse passo aí da escolha do sistema principal. Então, eu vou colocar aqui, ó, escolha, vou reescrever aqui, ó, o passo a passo que a gente definiu lá do roteiro. Dentro de escolha do sistema principal, eu tenho a classificação. E a classificação da estrutura é a convencional mesmo, tá? C igual a 1, N igual a 0. Com essa fórmula aqui, eu vou lembrar que o L, que é o grau de liberdade, 2 vezes N mais 3C. Então, eu tenho que L é igual a 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3. Depois eu vou ali para o lado e faço o BR, que é o número de barras reais, e BV, que é o número de vínculos que eu tenho. Quantos vínculos eu tenho? Eu tenho 2 em B, 1 em C e 1 em E. Então, eu tenho 4 vínculos. Eu venho aqui BV igual a 4. Eu já encontrei o L, agora eu preciso encontrar o B maiúsculo. Bzão é 4 mais 0, que é 4. A classificação da minha estrutura está relacionada com o grau de hiperacisticidade dela. E o grau de hiperacisticidade de minha estrutura é B menos L. Então, H, né, isso aqui vai implicar que meu H é igual a 1. Então, qual que é o grau de hiperacisticidade da minha estrutura? Minha estrutura possui grau de hiperacisticidade igual a 1. Alguma dúvida sobre classificação, gente? Vocês têm que dominar isso aqui, tá? Importante demais, importante demais. Se é o grau 1, significa que eu quero remover um vínculo. E para eu remover um vínculo da minha estrutura, eu posso criar rótulas nos apoios do meio
ou eu posso remover apoios. Como aqui é um apoio de primeiro gênero e um apoio de primeiro gênero, haverá uma tendência de eu querer remover apoios. Dica: sempre que possível, crie rótulas e não remova apoios. Sempre. Então, eu vou redesenhar toda a minha estrutura, só a parte da estrutura, não vou me preocupar com as cargas e vou colocar uma rótula sobre o apoio C. Então, Professor, oi. como é mais fácil identificar se eu posso colocar rótulo na estrutura ou não? Por exemplo, coloca sempre a rótula acima dos apoios. Fala para mim, quais são os apoios que eu tenho? A, B e C no caso aí. Primeiro, segundo, segundo. Não, na verdade, eu tenho B, C e E, concorda? beleza. Então tá. Eu tenho B, C e E, imagina o que acontece se eu colocar uma rótula em B. Olha para o ponto B, ele não tem um balanço para a esquerda? Sim. Se eu colocar uma rótula aí, você concorda comigo que aquela parte do AB vai cair? Não vai segurar, né? Não vai ter nada apoiando. Não vai segurar, não tem nenhum vínculo, não impede a rotação, aquele balanço ali simplesmente vai tombar, concorda? Beleza. Se eu coloco uma rótula no meu apoio da direita, que é o apoio E, não faz nenhuma diferença. Por que não faz nenhuma diferença? Porque a rótula ela vem para, além de transformar esse meu C em dois Cs, eu cortei ele, eu causei uma descontinuidade aqui, ó, ele vem para fazer com que o momento nesse ponto seja zero. Ele me ajuda com isso também. Além de tudo, ele também me ajuda com isso. Então, a rótula me ajuda na função estrutural, mas a rótula também me ajuda no cálculo das seções internas. Porque o momento na rótula é sempre zero. O que não faz nenhuma diferença colocar a rótula no apoio da direita. Por quê? Porque além dele não transformar aquela chapa em duas chapas, porque já está no final dela, o momento também não vai sofrer nenhuma mudança, porque o momento naquele apoio da direita é zero. O momento nos apoios das extremidades é sempre zero. Se não tiver nenhuma estrutura à direita ou à esquerda dele, concorda? Sim. Então, sempre você foca nos apoios centrais, nos apoios que estão no meio da estrutura ou entre apoios. A gente vai analisar aí várias situações nesse sentido. Quando eu crio a rótula em cima desse apoio aqui, ó, eu tenho que fazer uma verificação. Você pode fazer essa verificação de cabeça, você pode não fazer essa verificação, não é obrigatório. Eu aconselho vocês a realizarem essa verificação. Esse primeiro exercício aqui, eu vou fazer isso. Os outros, vocês não precisam fazer se vocês não quiserem. Como assim verificação? Qual que é a condição do meu sistema principal que eu pedi para vocês anotarem lá quando vocês estavam copiando, e eu voltei no caso 1, qual foi a observação que eu fiz sobre o sistema principal? Quem anotou? Estrutura isostática? Isostática, exatamente. Eu tenho que verificar se esse meu sistema principal é isostático. Se ele não for, ele não me interessa. Então, eu faço uma verificação rápida. Como que é uma verificação rápida? Eu faço outra classificação. C agora, em vez de C1, é 2, porque a rótula separou a chapa em duas. O N continua sendo 0. Isso faz com que meu L, que é igual a 2N mais 3C, passe a ser 2 vezes 0 mais 3 vezes 2. Então, em vez de 3, como era antes, agora ele é 6. Eu vou para a classificação relacionada às minhas barras. Barra real continua sendo 0, mas as barras vinculares agora também sofreram uma mudança. Como assim? Vai voltar a isso, ele está embaçado. Só um minuto. Qual foi a mudança que a minha estrutura sofreu? Eu continuo mantendo aqueles apoios, ou seja, eu continuo tendo 4 vínculos, só que agora aqui na chapa, eu tenho uma formulazinha para o BV quando eu tenho uma chapa antes, com uma rótula. Então, eu tenho BV da rótula é igual a 2 vezes o número de chapas que chega naquela rótula menos 1. Então, eu terei 4 mais o valor que vem da rótula em si. Qual que é o valor que vem da rótula? 2 vezes 2 menos 1. 2 menos 1, 1 vezes 2, 2. Eu vou até colocar de vermelho aqui para vocês criarem uma referência depois. Que vem lá da rótula. 4 mais 2 é igual a 6. Então, esse resultado aqui dá 6. Só um minutinho. BB travou aqui no foco.
BB, então, que antes era 4, passou agora a ser 6. E meu B maiúsculo é a soma dos dois. B, então, é 6 também. H é igual a B menos L. H é igual a B menos L. H, então, será 0. Porque 6 menos 6 é 0. Isso significa que eu tenho uma estrutura isostática. Estrutura isostática, o H tem que ser 0. O grau de hiperelasticidade dela é 0. Se ela tiver qualquer valor acima de 0, é hiperestática, né? Alguma dúvida sobre isso, gente? Sobre classificação? Não, né? Se tiver depois, dá uma estudadinha aí nas primeiras aulas, resgata lá, né, as ideias. Então, esse meu sistema aqui, ó, pode ser o meu sistema principal. Então, esse meu sistema, essa minha estrutura vai ser utilizada como a minha estrutura isostática necessária para calcular todos os diagramas que eu preciso. Caso 0, caso 1, 2. Nesse caso aqui só tem caso 1, porque só tem um grau de hiperelasticidade. Tudo bem? Alguma dúvida até agora, gente? Ninguém tem dúvida de nada, né? Isso é bom demais. Como que é o próximo passo? Roberto. Esse aqui era o passo 1. Qual que é o passo 2? Pode falar, Pedro. Transformar esse apoio de segundo gênero em primeiro gênero também complica muito? Complica porque eu deixaria a minha estrutura instável na horizontal, eu removeria todos os vínculos horizontais, isso não é bom, porque ela não é uma estrutura, por mais que ela seja uma estrutura isostática, tendo só 3 vínculos para uma chapa, ela não tem vínculo horizontal, está sobrando vínculos verticais e faltando vínculo horizontal, entendeu? O Pedro caiu lá. Depois, quando ele voltar, eu respondo de novo. A pergunta dele é boa, tá? Tem que tomar cuidado com isso, a estrutura não pode ser instável. Pedro, você deixou falando sozinho, cara. Que coisa feia. Pois é. Não pode, tá, Pedro? Eu não posso deixar a estrutura instável. Então, se eu removo o vínculo horizontal aí, eu crio uma condição em que sobra vínculos verticais e falta vínculos horizontais, entendeu? Eu tenho que ter pelo menos um vínculo horizontal. Entendi. Então, tá. Então, o segundo passo é o traçado dos diagramas. Quais são os diagramas? Eu terei aí o diagrama simples, o diagrama do caso 0, e o diagrama, e mais o número de diagramas para cada X, cada incógnito que eu tenho. Então, eu tenho no traçado dos diagramas o caso 0, que é o caso dos diagramas relacionados às cargas externas. Caso 0, aí eu venho e desenho a estrutura de novo. Quando eu desenho, deixa eu tirar essa luva aqui, gente. Então, quem está pelo celular aí, às vezes, se eu escrever muito embaixo que não der para ver, me avisa, por favor, tá? Vou desenhar a estrutura aqui no cantinho de novo. Só que agora sempre a estrutura isostática, tá, gente? Sempre. Sempre o seu sistema principal. E aí, no meu sistema principal, eu vou continuar destacando a rótula de vermelho aqui. Eu tenho as cargas originais, as cargas externas que a minha estrutura já recebia. Então, eu venho aqui, repito as minhas cargas. Continuo aplicando as cargas originais. No caso 0, é exatamente o diagrama que eu preciso. O diagrama causado pelas cargas externas originais. Que é o 15 toneladas força. E na minha carga distribuída é 4 toneladas força por metro. 4 toneladas força por metro. Tranquilo? Todo mundo acompanhando aí, gente? Como é que tá? Tá acompanhando. Olha só que legal. Aqui eu sei que o meu momento é 0. Na rótula eu sei que é 0 também. Então isso aqui se tornou uma carga concentrada em que o diagrama de momento vetor dela fica muito fácil. Como assim muito fácil? Porque eu posso fazer direto assim. Esse meu valor aqui é PAB sobre L. Então, para esse momento que vai acontecer nesse ponto aqui, ó, começa lá em 0, termina nesse valor aqui, ele volta a ser 0 aqui na rótula. Então, eu tenho esse triângulo aí causado por esse momento aqui. Que valor é esse? PAB sobre L. Quanto que é o A e quanto que é o B?
Alguém fala para mim, por favor. Pode falar, gente. Se errar, errou, ué. Tem. Vamos, gente. Me ajuda aí. Deixa eu ver a cara de vocês aqui. Repete a pergunta aí, Roberto. Vou ter que fazer umas chamadas surpresas, sabe, Lucas? Assim, de repente chamar assim, Micael, presente ou não? Não, falta. Lógico que eu tô presente. É uma boa, né? É uma boa. Eu realmente vou adotar aí semana que vem, tá avisado. Eu tô aqui, ué. Eu quero calcular o valor da flecha do momento fletor causado pela carga concentrada. Essa flecha é PAB sobre L. A é a distância da esquerda e B é a distância da direita. L é o comprimento total. P é o valor da força. Vou até colocar a fórmula aqui, ó. A minha pergunta é, quais são os valores que vão entrar aqui? Vai ser 15 vezes a medida da esquerda. A medida da esquerda era 5 metros. 5. Vezes a medida da direita, que é 3 metros. 3, Dividido pela distância total. 8. Esse valor aqui dá quanto? 75, 225, dividido por 8. 28,125. Cabeça, hein, Pedro? Com certeza. Esse valor de 28,125 é essa medida aqui, ó. É a flecha do 28,125. Agora eu tenho uma situação aqui. Qual que é a situação que eu tenho? Na rótula eu sei que esse movimento é zero, mas no apoio eu sei que não é. Mas eu consigo calcular o momento no apoio causado por esse balanço aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu puxo aqui um momento negativo, eu sei que vai dar negativo, porque balanço, uma carga de cima para baixo, vai causar sempre um momento negativo aqui, ó. Por quê? Porque ele vai tracionar as fibras superiores e comprimir as inferiores. Quando isso acontece, é sempre negativo. Sempre. Carga vertical, de cima para baixo, em balanço, o balanço pode estar para a esquerda ou para a direita. O momento que acontece no apoio do balanço é sempre negativo. Qual é o valor do momento causado nesse balanço aqui? Ó? Vai ser o valor da carga distribuída multiplicada pelo comprimento, ou seja, a área dessa carga, multiplicada pelo centroide dessa carga. Então, eu tenho 4 vezes. Qual que é o comprimento do balanço, gente? 3. 3. 3. Qual que é a posição dessa carga distribuída aí? Qual que é a posição do centroide dela? Hã? 1,5 m à direita do primeiro. Top. Então, fala para mim quanto que é? 4 vezes 3 vezes 1,5. 18. 18 negativo, top. João Vitor saiu. Parte um tracejado lá do ponto até... Faço tracejado. Por quê? Porque eu não posso ligar em linha reta. Aqui não é uma carga concentrada no balanço. Se fosse uma carga concentrada no balanço, eu ligava em linha reta. É uma carga distribuída. Para carga distribuída, eu tenho que fazer QL ao quadrado sobre 8. Sempre. Se vocês acostumarem com os padrões, vocês não vão ter tanta dificuldade, né? Carga distribuída, QL ao quadrado sobre 8. O que é 4? O L é quanto? Quanto que é o L? 9. Quase. L ao quadrado que é 9, porque o L é 3. 4 vezes 9 dividido por 8 dá quanto? 4,5. Então, o valor da flecha aqui, ó, é esse 4,5. Como ela acontece tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, eu poderia até ter uma tendência de achar que o valor da flecha é igual. Mas vamos verificar essa medida aqui, ó. Quanto que é essa medida? 6. Top. Então, agora eu não tenho
3 ao quadrado, eu tenho 6 ao quadrado. Então, para esse trecho aqui, eu tenho que L ao quadrado sobre 8, só que agora o L, o que é o mesmo valor, o 8 também, mas o L mudou. Então, eu terei 4 vezes 6 ao quadrado dividido por 8. Quanto que é 4 vezes 6 ao quadrado dividido por 8? 18. 18. Aí eu venho. Originalmente eu já tinha 18. Lá no meio dela, ele está falando que vai puxar mais 18, ou seja, vai passar para o outro lado. Porque se ele fosse 9, ele já pararia aqui, ó, ele é o dobro disso. Então, eu tenho esse movimento aqui. Ó. Esse diagrama que está entre a curva traçada e a curva original, que é a viga, é exatamente o diagrama que eu estou procurando. Então, eu tenho tudo abaixo da curva e tudo acima da curva aqui. Ó. Esse aqui é meu diagrama de momento fletor, ó, gente. Tudo bem? O diagrama do caso zero é sempre o diagrama mais difícil. Então, vamos aprender a calcular o diagrama do caso zero, porque o outro é fácil demais. É absurdamente fácil. Como assim absurdamente fácil? Quando eu coloco uma rótula, eu falo que o momento que não era zero, é zero nesse ponto aqui. Ó. Quando isso acontece, eu tenho que considerar o efeito disso, a consequência disso. Eu vou lá para o caso 1. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Eu continuo ainda traçando diagramas. Acabei de traçar o diagrama do caso 0. Vou traçar o diagrama do caso 1. Gente, assim que eu finalizar essa etapa do caso 0 e do caso 1, eu volto lá para o diagrama do caso 0 para tirar dúvida, para esperar vocês copiarem, tá? Só acompanha comigo para a gente fechar a etapa. Então, quando a gente terminar um raciocínio, quando a gente eliminar uma etapa, a gente para um pouquinho, vocês voltam, a gente cria uma discussão. Vamos só eliminar essa etapa aqui de traçar os diagramas. Eu vou desenhar a estrutura de novo. Sempre a estrutura isostática. Então, eu tenho um apoio aqui em B, primeiro gênero. Eu tenho um apoio em C. Aliás, o de B ele é de segundo gênero. Aí eu tenho um apoio em C e eu tenho um apoio em E. Nesse apoio aqui, eu tenho uma rótula. Só que o que acontece? No caso 1, o vínculo que eu removi é exatamente o vínculo de rotação, porque agora, onde era rígido, eu falei que é flexível, ele pode rotacionar. Ele era fixo, não tinha nada nele. Eu fui lá e causei uma descontinuidade, ou seja, agora ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Eu falei que a minha estrutura agora pode rotacionar, e a gente sabe que isso não acontece. Então, quando eu elimino um vínculo de rotação, eu tenho que aplicar um momento naquele ponto. Lembra disso? A gente foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Se eu removo um vínculo vertical, eu coloco uma carga vertical. Mas se eu removo um engaste, eu coloco um momento. Quando a gente faz isso em uma estrutura no meio do vão, eu tenho que colocar o momento dos dois lados, porque eu tenho que combater a tendência de rotação dos dois lados daquele ponto. Então, o que acontece? Aparece aqui assim, ó, dos dois lados, um x1. Só que a gente vai falar que esse x1 aqui, ó, é 1. Sempre. Sempre no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou falar sempre que as minhas incógnitas vão assumir temporariamente o valor 1, tá? É uma regra. Para esse efeito de momento concentrado de uma unidade, pode ser 1 kN vezes metro, 1 tonelada força vezes metro, a gente nem preocupa tanto com unidade aqui agora, mas, como a gente estava trabalhando lá atrás com... Deixa eu ver qual era a unidade original. A unidade original do exercício era quilonewton, não era? Tonelada força. Tonelada força. Então, aqui eu poderia falar que isso aqui é 1 tonelada força vezes metro. Não tem necessidade, não é legal preocupar com unidade, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem o que significa esse número 1. É 1 de momento. Momento unitário. Quando eu aplico esse momento unitário na minha viga, vou desenhar de novo só para não ficar sobreposto. O meu momento, né, o diagrama causado por esse momento concentrado, é simplesmente isso aqui, ó. Eu vou puxar um dos dois lados e vou ligar aqui, ó. Simples assim. Esse aqui é meu diagrama.
Vamos lá, então? Vamos voltar no caso zero para tirar as possíveis dúvidas. Vou voltar a folha aqui, ó, para a gente ir lá no caso zero. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre o traçado do diagrama do caso zero? Voltei só para vocês fazerem perguntas, gente. Não é possível que vocês não vão perguntar, né? Sério? Ninguém tem nenhuma dúvida em nada aqui desse diagrama? Se cair isso igual a esse aqui, vocês saberiam fazer? Sem nenhuma chance de erro? Nesse aqui eu entendi. Muito bom. Mais alguém? Tranquilo, é o ideal ninguém sobre isso, gente. Não tem problema vocês não terem dúvidas. Mas eu não quero que faça batido, tá? Roberto, Fala, Marcelo. só esse momento do meio aí, que ficou como se fosse uma parábola aí. Certo, esse aqui. Só esse aí que eu queria que você explicasse de novo aí, por favor. Tranquilo. Esse aqui, ó, Marcelo, tá relacionado com esse trecho aqui, tá? Ok, Beleza. Deixa o áudio ativado aí para a gente interagir um pouquinho. beleza. Quando eu vou calcular, então, o diagrama de movimento vetor causado por uma carga distribuída, eu tenho uma parábola sempre. Então, eu tenho uma carga distribuída desse ponto até esse, então eu tenho uma parábola do lado esquerdo e uma parábola do lado direito. Por que acontece essa descontinuidade aqui? Ó? Por causa desse apoio aqui, ó, faz com que eu tenha um momento negativo. Se não tivesse esse apoio aqui, ó, o meu momento vetor seria uma única parábola, bem aqui assim. Mas aí esse apoio, ele pega essa parábola que estaria aqui assim, ó. Vou até tentar fazer uma referência aqui para você. Só um minuto. Essa pergunta, a explicação é interessante. Então eu pego, olha só que legal. Se eu não tivesse aquele apoio, se ele fosse fixo aqui no apoio e dessa extremidade aqui, ó, meu diagrama de momento vetor ficaria assim, ó. Eu teria aí uma parábola, certo? Certo. Aí o que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte, tem esse apoio, tem aqui, ó, que puxa esse meu diagrama para cima. Ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, ó, e empurra esse meu diagrama que está aqui com uma parábola para baixo, lá para cima. E aí ele faz isso aqui, ó. Certo? Entendi. Joga lá para cima. Aí continua tendo uma parábola aqui. Aí vem essa carga distribuída bem aqui em cima, que joga ela para baixo. Mas ela continua presa lá em cima. Aí ela forma essa figura aí, ó. Legal? Certo, é por causa da carga distribuída, então, né? Por causa da carga distribuída, eu tenho uma parábola do lado esquerdo e eu tenho uma parábola do lado direito. E aí eu tenho aquela descontinuidade lá para cima causada pelo apoio. Aí eu faço apoio. Tá? Aí quais são os valores, qual que é a intensidade e tudo mais? A intensidade dessa parábola aqui é menor do que a dessa, porque está relacionado com a fórmula do QL ao quadrado sobre 8, que é essa aqui, ó. Sempre que eu falar em parábola, eu vou calcular o valor do QL ao quadrado sobre 8 no meio do vão. Então, eu encontro esse valor do balanço, do apoio, que é... Como que eu encontro esse valor? É o momento causado por essa carga distribuída da esquerda aqui, ó. 4 vezes 3 ao quadrado dividido por 8. 4 vezes 3... Desculpa. 4 vezes 3 vezes 1,5 é o valor do momento aqui, e 4 vezes 3 ao quadrado sobre 8 é o valor dessa flecha aqui. Eu calculo faço duas continhas. Quando eu falar QL ao quadrado, é o valor dessa distância do tracejado até esse ponto. Esse tracejado vai do ponto inicial, que é 0, até um ponto em cima do apoio. Como que eu calculo o ponto em cima desse apoio? O momento à esquerda dele. Qual que é o momento causado por uma carga retangular? Tenta lembrar aí e me fala. Como? Qual que é o momento causado por uma carga distribuída retangular? Não estou lembrando agora, Roberto. Eu preciso encontrar o valor resultante dessa carga distribuída aqui. Qual que é a força resultante dessa carga distribuída retangular? Aqui é 3 metros. Tá, eu calculo a área dele? A área dela fica 3 vezes 4, dá quanto? 3 vezes 4? 12, né? 12. Vezes a posição que essa força resultante está, 1,5 m. 12 vezes 1,5 dá quanto? 12 vezes 1,5. Eu tô sem calculadora aqui. Dá 12 mais a metade de 12. 12 mais 6 dá 18. Bem aqui, ó.
Por isso vai aparecer esse número 18 bem aqui em cima, ó. Beleza. Vou colocar aqui para você ver, ó. Então, eu tenho um ponto de referência que é o número 18, lá no apoio, e ele serve tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Passa um tracejado para cá e um tracejado para cá. E esse valor aqui, ó, dessa flecha aqui, ó, é a continha que eu faço lá em cima. Qual que é a continha que eu faço lá em cima? De novo, que é L ao quadrado sobre 8. 4 vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8. 4 vezes 6 ao quadrado dividido por 8 é 18. Aí eu venho aqui, ó, e falo que esse valor aqui é 18. Tá bom? Certo. Então tá bom. Quando eu vou para o diagrama do caso 1, ele é bem mais simples e bem mais direto. Onde eu coloquei uma rótula, eu aplico um momento concentrado de 1 e coloco lá o diagrama correspondente. Puxo ele para cima, jogo para a direita e jogo para a esquerda. Simples assim. Então, eu terminei o meu segundo passo, que é traçar os diagramas. Como agora já são 8h17, a gente vai parar aqui, né, antes de iniciar o terceiro passo. O terceiro passo, ele envolve tabela, a gente vai precisar de um tempinho a mais aí. Então, eu vou parar por aqui, por volta de 8h28, mais ou menos, a gente volta, tá bom? Beleza. Beleza. Valeu, galera. Até agora. Valeu.